Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio muito especial, uma grande bênção estar aqui nesta ocasião, junto com vocês aqui, meus irmãos, para juntos nós seguirmos meditando nessa carta preciosa do apóstolo João. Eu peço uma bênção muito especial sobre a vida de todos que aqui compareceram nesta ocasião para vir e ouvir a palavra de Deus. Eu peço que o Deus eterno lhes abençoe grandemente. Também agradeço a cooperação dos nossos inscritos ali no nosso canal do YouTube. Peço que vocês continuem divulgando, compartilhando aí em seus grupos de WhatsApp, compartilhando com seus irmãos aí, com seus amigos, para que assim essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Que o Deus eterno lhes abençoe grandemente. E eu continuo pedindo a vocês que aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho ali das notificações, para que vocês fiquem a parte de todos os estudos que aqui nós publicamos nesta plataforma no YouTube. Obrigado pela audiência de todos vocês e peço que o Deus eterno lhes abençoe grandemente e possa produzir um rico aprendizado na vida de vocês, que essa palavra possa chegar aos vossos corações também e produzir avivamento espiritual, no nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, sem mais delongas, hoje nós seguimos aqui com nossas exposições nessa carta preciosa do apóstolo João. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos encerrar o capítulo 2, aí dos versículos 27 até o 29. Então, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo, por gentileza, na primeira carta de João, no capítulo 2, de versículos 27 até o 29, será a leitura da Palavra de Deus. E diz assim: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas e, como eu disse anteriormente, que o Deus eterno nos abençoe grandemente e nos permita compreender essa passagem das Escrituras com clareza. Então, que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento. Então, o apóstolo ele encerra esta sessão aqui de sua carta, meio que fazendo aí um repasse de tudo que ele já havia ensinado aí no decorrer de sua carta. E desta forma, ele passa a destacar aí o tema central desta sessão, ensinamento que indicava que eles, os crentes da Ásia Menor, eles tinham recebido o Espírito Santo e eles de fato conheciam a verdade, o correto, e não necessitavam dos gnósticos para lhes ensinarem. Em outras palavras, o que João está falando aqui, vocês conhecem o que é correto. E desta forma, vocês não precisam desses falsos mestres malditos aí para estar ensinando vocês. Então, eles não necessitavam dos gnósticos para lhes ensinarem algo novo, pois não havia nada novo, não havia nada de novo. E deste modo, o que João está estabelecendo aqui é que a Bíblia Sagrada, Cristo em forma de letra, é uma verdade absoluta. Não há nada novo nela, ela é uma verdade absoluta. Ainda que essa verdade ela se renova todas as manhãs, o que nós necessitamos não é buscar novas revelações. O que nós necessitamos é buscar a revelação que já está expressa em sua palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo ele nos disse
Lá em João, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ali ele estabelece que ele é a única verdade e que a revelação que os crentes devem abraçar é aquilo que ele revelou em sua palavra. E sendo assim, eles tinham ali os apóstolos, eles tinham pastores verdadeiros ali que eram ungidos com o Espírito Santo, como Tito, Timóteo e o amado Gaio, e desta forma eles não tinham necessidade de outras pessoas para estarem ensinando eles ali. Desta forma, eles tinham que se fundamentar no ensino verdadeiro das Escrituras e não ficar dando ouvidos para falsos mestres que ali estavam ensinando doutrinas estranhas. O irmão Matt Henry, ao comentar essa seção aqui de 1 João, ele diz o seguinte, o Espírito da verdade não mentirá, mas ensinará todas as coisas da presente dispensação, necessárias para o nosso conhecimento de Deus em Cristo e de sua glória no Evangelho. Então o que ele está dizendo aqui é que o que nós precisamos para compreender as Escrituras, à medida que elas vão sendo ensinadas por pastores verdadeiros aí, pastores ungidos com o Espírito Santo, é da unção do Espírito Santo. Então, nesse sentido, é isso que o Espírito Santo faz. Ele pega homens que não são nada, homens simples ali do povo, capacita eles, unge esses homens para que eles preguem a verdade. Homens que estão dispostos aí a servir a vida da comunidade, servir ali os membros de sua congregação, a estar ensinando em todo tempo e fora de tempo, corrigindo, redarguindo e trazendo todo o ensinamento que é necessário para que as ovelhas cresçam em graça. Desta forma, João diz o seguinte aqui no verso 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então o nosso autor aqui ele passa a falar de direcionamento dado pelo Espírito Santo, que é o nosso guia, que nos direciona a toda a verdade. O Espírito Santo não nos guia a uma simples verdade aqui desta terra. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade genuína. Deste modo, João ele está salientando aqui que as principais doutrinas da graça, elas podem ser entendidas pelos membros mais simples de uma congregação, devido à sua simplicidade e clareza. As doutrinas bíblicas são claras e, quando bem explicadas, quando bem ensinadas, elas são entendidas até por pessoas simples, que muitas vezes alguém pode dizer, tal pessoa não tem muita instrução, não tem instrução aqui humana, mas tem a unção do Espírito Santo. Então, nesse sentido, meus irmãos, de modo nenhum, vocês ao lerem essa carta de João, devem entender que quando João menciona aqui que eles não necessitavam que ninguém os ensinasse, João está falando que a igreja não precisa de pastores. Não é a isso que João está se referindo. Ele não está dizendo que as igrejas não precisam de pastores. Se esse fosse o caso, meus irmãos, João estaria contradizendo a ordem do Senhor Jesus, lá em Mateus 28, versículo 19 e 20. Abram comigo em Mateus 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, versículo 19 e 20. O Senhor Jesus, ele dá a sua ordem aqui do ide. Vejam o que ele diz aqui, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, se é para fazer discípulos de todas as nações, é para ensinar. E para ensinar tem que ser um pastor que é mestre. Esse é o verdadeiro ensinador na congregação. E ele diz, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20 ele deixa mais claro aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se a ideia de João fosse essa,
de que a igreja não precisa de pastores para estar ensinando nas congregações, ele estaria indo contra esta ordem magnífica aí do Senhor Jesus Cristo, que diz: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. E como eu disse, se é para fazer discípulos, é para estar ensinando, é para estar instruindo esses discípulos. Só que em Marcos 16,15, ele diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Então ele diz para ir por todo mundo pregando o evangelho, ensinando. E outra coisa que estaria acontecendo aqui, João estaria entrando em choque aí com os ensinos do apóstolo Paulo, que foi o maior teólogo e doutrinador aí do cristianismo. O apóstolo Paulo aí, em suas epístolas principalmente, ele tinha um ensino que dizia o quão importante eram os ministérios. Ministérios esse que, segundo ele, tinham o trabalho de edificar a igreja. E quando nós falamos de edificação, nós estamos falando de crescimento espiritual. Então o que ele está falando aqui é que as congregações necessitam de pastores ali que sejam genuínos, pastores que sejam ungidos pelo Espírito Santo para estar aí edificando a igreja, pois a ovelha ela não se pastoreia sozinha. A ovelha ela não consegue aí se desenvolver na vida cristã se não tiver um pastor ali que a admoeste, que ali ensine. Só que o trabalho do pastor aí é o quê? É ensinar, corrigir e edificar. Agora, o trabalho de convencer a pessoa de que aquilo que o pastor está fazendo ou está ensinando é correto, esse trabalho é do Espírito Santo. Então, mas o desenvolvimento de nossa fé é produzido através do ensino e de instrução, vinda através de pastores que são mestres, ungidos e dirigidos pelo Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado e do juízo. Abre João aí no capítulo 16, de versículo 7 ao 11. Ali onde o Senhor Jesus ele fala que quem convence o mundo do pecado e do juízo aí é o Espírito Santo de Deus. E convence alguns do pecado e do juízo e da justiça, uns para a condenação, só que outros são convencidos para a salvação. E veja o que ele diz aqui, capítulo 16 de João, de versículo 7 ao 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz mais, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, como eu disse, o Espírito Santo ele convence as pessoas aqui neste mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convence alguns aí para arrependimento e convence outros aí para a sua própria condenação. Convence eles para a sua própria condenação. E como eu disse, nessa área do convencimento, não há necessidade que alguém ensine. Pois aí nessa área, meus irmãos, até os pastores são admoestados através do Espírito Santo de Deus. Mas o ensino ele é de suma importância para a igreja, para que ela se mantenha no ensino correto, na doutrina correta. Então é necessário que hajam pastores para estar ensinando as congregações, porque se não houver pastores genuínos aí que estejam pastoreando essas igrejas, as ovelhas irão se dispersar. Então é necessário que alguém ensine, que alguém corrija, que alguém admoeste, que alguém ungido pelo Espírito Santo traga a instrução, porque se não houver quem instrua a ovelha, ela vai partir por caminhos que sejam contraditórios. Mas vamos seguindo aí, Então, mas o ensino é de suma importância para a igreja se manter na doutrina correta. E outro argumento aqui que refuta essa ideia de que a igreja não precisa de pastores é o seguinte:
Se João estivesse com isso em mente, o fato dele estar escrevendo esta carta, que é um tratado teológico onde ele frisa as principais doutrinas e onde ele age como pastor que ele era, não faria sentido ele estar agindo aqui como um pastor e estar ensinando as congregações se ele estivesse em mente que a igreja não precisa de pastor. Pelo contrário, ele está dizendo que o que a igreja precisa é de pastores ungidos pelo Espírito Santo. Então, como eu disse, outro argumento que refuta essa ideia de que não há necessidade de pastores para ensinar é o seguinte: se João estivesse com isso em mente, não faria sentido ele, como pastor, estar ensinando, porque é o que ele está fazendo nesta carta aqui. Ele, como pastor genuíno que ele era, ungido pelo Espírito Santo, ele está ensinando essa congregação ali na Ásia Menor, ele está corrigindo eles e mostrando aonde é que estava o erro. E como eu disse, não faria sentido pelo fato dessa carta aqui ser um tratado teológico onde ele frisa as principais doutrinas de nossa fé. Sendo assim, meus amados irmãos e amigos, nós devemos entender que o ministério pastoral ele é de suma importância para a edificação da igreja, para o seu crescimento espiritual saudável. Se não houver instrução, se não houver ensinamento da palavra, se não houver um pastor para estar ensinando as congregações, cada um vai estar pensando em qualquer coisa, não vai estar entendendo as escrituras da forma que tem que ser entendidas. E desta forma não vai ter um crescimento espiritual saudável, pelo contrário, vai ter uma deficiência aí de interpretação das escrituras. Então, pois é o pastor que mantém as ovelhas no que é correto. Veja aí o que diz o apóstolo Paulo aí em 1 Timóteo, no capítulo 5, em versículo 17. Vejam bem o que ele nos ensina aqui, ó. Outro que também teve um ministério pastoral aí foi o apóstolo Paulo. Então aí no capítulo 5 de 1 Timóteo, e versículo 17, ele nos diz o seguinte aqui, ó, falando a respeito dos pastores. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então o apóstolo Paulo está dizendo, ó, tem que ter pastores que se afadiguem aí na palavra e no ensino, como ele mesmo frisa aí, para que essa igreja cresça. Veja aí, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele diz aqui mais, ó, Efésios 4, versículos 11 e 12, falando a respeito dos ministérios, ó. Ele diz assim, ó, ele mesmo, ele quem? O Senhor Deus, ó, o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, o autor dessa epístola ele diz o seguinte aqui também, Hebreus capítulo 13 e versículo 17, diz assim, ó, prestem bem atenção, ó, obedecei a vossos guias. Quem são os guias aí? Os pastores, ó, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita para vós outros. Então ele está dizendo aqui que as ovelhas devem estar submissas ao pastor. E deste modo, o que ele ensina aqui é que se o pastor ele é correto, ele ensina as escrituras com sabedoria, com discernimento do Espírito Santo, esse pastor deve ser respeitado. Os únicos pastores que não devem de forma nenhuma serem respeitados são aqueles que ensinam doutrinas estranhas, aqueles que categoricamente são classificados aí como hereges, como falsos mestres, aí iguaizinhos os gnósticos e libertinos. Então, em suma, o que João salienta
é que a igreja não precisa de falsos pastores aí para ensinar doutrinas estranhas, pois muito ajuda quem não atrapalha. Era mais ou menos isso que ele estava querendo dizer aí. Muito faziam os gnósticos e libertinos se eles não atrapalhassem o desempenho do crescimento espiritual ali das igrejas. E hoje uma aplicação rápida que nós podemos trazer para isso é que muito faz esses falsos mestres que estão no mundo aí se não atrapalhar os verdadeiros, se eles não ficarem sendo aí como pedras de tropeço e atrapalhando. Muitas vezes no decorrer da vida cristã, pastores vão se deparar com falsos pastores que vão tentar tirar as suas ovelhas de suas congregações. E o pastor, o que ele tem que fazer, se ele é submisso ao Espírito Santo, se ele conhece as Escrituras, ele vai ensinar com sabedoria, de forma que essas ovelhas, quando forem atacadas por falsos mestres aí, por lobos vorazes, essas ovelhas vão ter com o que se defender, porque o pastor ensinou, porque ele fez o trabalho dele com sabedoria, ele fez com discernimento. Então, a igreja não precisa de falsos pastores aí para estar ensinando doutrinas estranhas. E mais uma vez eu repito, porque muito ajuda quem não atrapalha, quem não estorva. Então, e por outro lado, a igreja precisa de pastores ungidos pelo Espírito Santo do Senhor para guiá-la. Então não precisa do falso, mas precisa do verdadeiro. É isso que João insiste aqui. Vocês não precisam aí dos gnósticos e libertinos. Vocês precisam de pastores genuínos, pastores verdadeiros que vão ensinar vocês o caminho correto. Versículo 28, veja o que diz aqui. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então vamos ver aqui. Então João ele segue aí exortando os crentes na Ásia Menor, mas esta exortação ela continua ecoando através do tempo e nos diz o mesmo ensinamento que ele deu para os crentes na Ásia Menor. Este ensinamento se aplica na igreja hoje. Então ele segue aí exortando os crentes na Ásia Menor e nós hoje também. Exortou os crentes na Ásia e hoje exorta a nós através da sua palavra. Ele nos exorta a permanecer em Cristo, que é o fundamento da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 11: ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E isso aí, meus irmãos, o fato da igreja estar fundamentada na palavra seria o que definiria a maneira que o crente vai reagir com a vinda do Senhor em glória. Então, se serão envergonhados por não estarem preparados ou se vão recebê-lo com confiança por terem permanecido nas verdades ensinadas por João e os demais servos do Senhor. Então, o que vai acontecer, o fato do crente se manter na palavra, quando Cristo vier, ele vai recebê-lo com confiança. Mas se ele teve uma fé rasa, uma fé que não tinha profundidade, uma fé que não tinha conhecimento genuíno, conhecimento verdadeiro, quando o Cristo vier em glória, ele vai ser envergonhado e vai querer se afastar do Senhor Todo-Poderoso, porque os seus pecados estarão manifestados nele. Iguaizinhos aqueles reis ímpios lá no capítulo 6 de Apocalipse, que quando eles viram a vinda do Cordeiro em glória, eles entraram ali pelos penhascos, pelas cavernas, e começaram a pedir que os rochedos caíssem sobre eles, para que os cobrisse e os livrasse ali da presença do Cordeiro que estava vindo, que era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, a confiança ela vai revelar que a pessoa tinha em sua vida toda o Senhor como seu melhor amigo. Só que, por outro lado, a vergonha e a falta de confiança para encontrar com o Senhor irá dizer que a fé de tal pessoa era morta e que Deus para ela era um completo estranho. E o porquê? Porque ela não teve uma vida de comunhão ali com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela teve uma fé rasa, uma fé
que não tinha profundidade. Então vai dizer que a fé de tal pessoa era morta e que Deus para ela era um completo estranho e não o seu melhor amigo. Então é isso que nós temos que definir aqui nesta terra. Definir se o Senhor Jesus ele é o nosso melhor amigo ou se ele é um completo estranho. William Barclay, ao comentar aqui essa seção de João, no capítulo 28, ele diz o seguinte aqui, ó: a melhor maneira de estar preparados para a chegada de Cristo é viver com Ele durante todos os dias. Então, a melhor maneira de você estar preparado para a chegada de Cristo é você viver ao lado dele todos os dias da sua vida, tendo comunhão com Ele. Desta forma, nós devemos refletir: nós estamos realmente tendo comunhão com o Senhor? Falamos e andamos diariamente com Ele? Saiba que Ele é o nosso Pai, meus irmãos, mas Ele também é o nosso melhor amigo. E é assim que nós devemos tratá-lo. E quando você tem alguém como seu melhor amigo, ele é o seu confidente. Todos os dias você fala com ele, você quer estar na presença dele, quer conversar com ele, falar dos seus problemas, porque o seu melhor amigo, que é Cristo, ele sempre vai ter um refrigério aí para a sua alma. Mas outra coisa que nós devemos analisar é se as nossas vidas aqui nesta terra se baseiam apenas em ritos litúrgicos, rasos, robóticos, e vãs repetições aí sem sentido e sem profundidade. Quando chegar no final não vai fazer sentido algum, porque você não teve uma fé genuína, você viveu aí ritos litúrgicos, esteve todos os dias em todos os cultos, mas foi apenas algo robótico, algo sem sentido ali, vãs repetições. Você nunca aprendeu nada e por isso, quando chegar no final, não vai fazer sentido algum. Nós devemos andar com o Senhor Jesus Cristo, em verdade e em profundidade. E quando eu falo de profundidade, é fazer orações mais longas, é ler mais, é estudar mais, é meditar mais, é pedir a unção do Espírito Santo, se entregar à direção do Espírito Santo de Deus. Mas se você apenas participa de ritos litúrgicos, como eu disse aí, que são robóticos, rasos, que são vãs repetições, quando chegar no final não vai fazer sentido algum. Então nós devemos andar com Cristo, com o Senhor em verdade e profundidade, pois é isso que vai definir se nós realmente conhecemos o Senhor e se Ele, esse Deus aí que nós almejamos encontrar, ele é o nosso melhor amigo ou se ele é um completo estranho. Porque tais pessoas, quando ele vier, se reagirem com vergonha e com medo da presença do Senhor, vão estar se revelando como pessoas que não andaram com ele, que não tiveram ele como seu amigo, mas sim como um estranho. Então, nós devemos entender que ele é o nosso melhor amigo e não um completo estranho. Deste modo, vocês devem refletir e analisar as suas vidas. Eu também tenho refletido, eu também tenho analisado a minha vida, eu tenho procurado me aprofundar mais. E o desejo deste pastor aqui é que vocês também se aprofundem no conhecimento das Escrituras Sagradas. Comam dessa palavra, se alimentem dessa palavra, para que assim, quando Cristo vier em glória, vocês estejam preparados e possam olhar para Ele, como eu disse, como seu melhor amigo, como alguém que teve comunhão com você, não como um completo estranho. Verso 29, veja o que ele diz aqui, ó. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E o nosso autor, ele encerra a sua carta e mais uma vez ele destaca que o que demonstra que uma pessoa conhece o Senhor é a sua vida, a sua conduta diante dos homens e diante do Criador. Por isso que ele falou aí que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, pois a sua conduta irá revelar se você de fato nasceu nas águas da palavra, se você nasceu em Cristo Jesus. Então, o que eu posso trazer de reflexão para vocês aqui, de aplicação, é o seguinte: analisem as suas vidas,
Analisem as suas condutas e vejam se a sua vida é uma vida de comunhão com o Criador, uma vida que glorifica o nome dele, ou se a sua vida está bem mais aí dando falsos testemunhos, está sendo de pedra de tropeço para os outros. Analise qual o testemunho que você está dando. Desta forma, eu posso terminar aqui com as seguintes aplicações que nós aprendemos aqui neste texto, os seguintes ensinamentos. O que vai definir que uma pessoa, meus irmãos, de fato é um eleito de Deus, é a sua conduta diante da sociedade. Pois se a sua vida não difere em nada do ímpio, isso vai demonstrar o seguinte: falta de conversão, ou que de fato a pessoa é um filho do diabo, assim como os gnósticos e libertinos. Então, os gnósticos e libertinos, como vocês viram ali, principalmente na carta de Judas, vocês viram que eles falavam que eram crentes, mas as suas atitudes demonstravam ao contrário. Então, o que vai definir que uma pessoa de fato é de Deus, é um eleito de Deus, é a sua conduta diante da sociedade. Pois, se a sua vida não difere em nada aí de um ímpio, isso vai demonstrar falta de conversão, ou que de fato, como eu disse aí, a pessoa é um filho do diabo, como os gnósticos e libertinos. E mais uma vez eu torno a dizer, desta forma devemos analisar e vigiar o nosso testemunho, ver como que nós estamos, se nós estamos andando aí como nécios ou como justos. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios aqui no capítulo 5, de versículo 15 até o 19. Efésios 5, de versículo 15 até o 19. Efésios 5, de versículo 15 ao 19, diz assim, ó: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E esse remindo o tempo aqui é aproveitando o tempo servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo, agindo, como eu disse aí, como se ele fosse o seu melhor amigo, que é o que de fato ele é. E ele segue aqui, ó: Por esta razão não vos torneis insensatos, não vos torneis ignorantes, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é a nossa santificação. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, tanto o apóstolo João, aqui em sua carta, como o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, ele nos confronta a analisarmos as nossas vidas e ver se nós estamos andando aí como bobos, como nécios, ou se nós estamos andando como justos, como pessoas sábias, como pessoas que conhecem o seu Deus, que entendem que além de ser o seu Pai, ele é o seu melhor amigo. Então desfrute diariamente da companhia do seu melhor amigo, tenha comunhão com ele, mas não uma comunhão rasa, como eu disse, uma comunhão em profundidade, onde todos os dias você está caminhando com ele, de modo que quando você for fazer um negócio, você vai fazer orientado pelo Espírito Santo de Deus, vai edificar algo, vai edificar mediante a unção do Espírito de Deus, você vai corrigir alguém, vai corrigir ungido pelo Espírito Santo de Deus, você vai orientar alguém, vai dar conselhos orientado pela Palavra de Deus, dirigido pelo Espírito Santo. Só que outra coisa que nós aprendemos aqui é o seguinte, que nós devemos entender que salvação, ela não vem por meio de obras humanas aí que nós possamos fazer. Devemos entender que boas obras não vão salvar ninguém, mas elas revelam ao mundo que alguém de fato foi salvo. Então, se você foi um salvo, logo você vai ser diferente do mundo. Você vai se desprender dos prazeres aqui deste mundo. Você vai andar retamente de acordo à conduta pré-estabelecida nas Escrituras. Você não vai andar como um nécio. Nesse sentido, boas obras elas são o fruto de uma fé viva e existente,
Se o crente não tem unção, seu comportamento não é reto, isso significa duas coisas, meus irmãos. Que tal pessoa ainda não se converteu e sua fé não existe, sua fé ainda não se manifestou. Porque se ela tivesse fé, ela procuraria obedecer o que diz as Escrituras. Ela procuraria andar na vontade do Senhor. E como eu disse aí, andar na vontade do Senhor é andar em santificação. E como dizia o próprio doutor William Souto Santiago ali, citando William Branham, ele dizia o seguinte, que a santificação ela mata o desejo de pecar. Então, se ela mata o desejo de pecar, a cada dia você vai estar ali se afastando dessas coisas. Então, demonstra aí que se a pessoa não tem boas obras, se ela não demonstra aí um renovo espiritual, uma mudança em sua vida, isso vai demonstrar que ela ainda não se converteu ou que ela não tem fé. E sua fé não é existente e não se manifestou. Porque quem tem fé, meus irmãos, vai brilhar. A sua presença é impactante, ele vai resplandecer no mundo aí. A sua presença, por onde essa pessoa passar, porque ela tem a unção do Espírito Santo, sua presença vai ser impactante, vai resplandecer no meio das trevas. E o seu testemunho vai testificar a verdade bíblica que é eficaz em sua vida em todos os sentidos. Então, se a pessoa entendeu o testemunho das Escrituras, o ensinamento dos apóstolos, tudo que eles se prontificaram a ensinar aí a respeito de conduta, de regras de fé, a pessoa vai demonstrar aí, vai dar um testemunho que testifica a verdade bíblica que ela creu. Agora, se ela não demonstra nenhum tipo de mudança, ela não creu ainda nas Escrituras. Então, vai testificar a respeito da verdade bíblica que é eficaz em sua vida em todos os sentidos. Abra comigo em 2 Timóteo aí, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. É esse entendimento expressado pelo apóstolo Paulo aqui que nós devemos ter a respeito de toda a revelação bíblica. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele destaca aqui que a palavra ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então educação e ensinamento acabam andando juntos ali. Porque à medida que a pessoa vai recebendo o ensinamento das Escrituras, ela vai recebendo mais e mais instrução da palavra, logo ela vai sendo educada de acordo aos preceitos bíblicos. Então, nesse sentido, meus amados irmãos e amigos que me ouvem, tanto aqui presentes como aqueles que vão me ouvir posteriormente através do YouTube ali, o meu conselho para vocês é o seguinte: mergulhe nas Escrituras, mergulhe nas águas da palavra e se entregue à direção do Espírito Santo, pois só assim nós vamos compreender a perfeita vontade do Criador. Porque se nós não andarmos dirigidos pelo Espírito Santo, se nós não formos diferentes dos outros aqui deste mundo, nós não estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Então mergulhe nas águas da palavra, mergulhe no estudo da palavra de Deus, das Escrituras, medite diariamente na palavra de Deus, entre em santificação e se deixe levar pela unção do Espírito Santo. Essa é a única maneira de nós conseguirmos compreender as verdades bíblicas. Que o Eterno nos abençoe grandemente.